E a Conversa Sem Recalque de hoje traz 3 convidados incríveis. Patrícia Rafa, Mulheres com Fala, lembra a polêmica de lá? Está aqui de novo com a gente. Bruno Lopes e Rodrigo Puccini. Hoje a gente vai falar sobre o outro. Essa história lá atrás do Lacan, mas falando desse outro, sob a perspectiva do sexo biológico, da orientação sexual, da identidade de gênero, dessa contemporaneidade que diversifica a gente em várias expressões e a gente não pode mais ignorar. E é disso que a gente vai falar sobre aqui hoje. E já de cara, para já convidar meus nobres colegas a desenvolverem sobre isso, eu já quero trazer 3 conceitos rápidos que são extremamente importantes, porque eu percebi que a maior parte das pessoas não sabem, não entendem. Que é o seguinte: sexo biológico refere às características anatômicas, cromossômicas e hormonais que classificam corpos como os masculinos ou femininos. Contudo, a psicanálise mostra que o sexo biológico não determina a posição subjetiva. Freud já apontava que a diferença sexual é simbólica, não apenas anatômica. A noção do falo é central, aí vamos para Freud, daqui a pouco o Rafa já chuta a gente para tudo quanto é lado, e o falo não é um órgão, mas é o significante do desejo que estrutura o campo da falta. A orientação sexual é o modo como o desejo se dirige, para o mesmo sexo, para outro sexo, para ambos ou de forma fluida. A psicanálise entende a sexualidade como pulsional. E aí vem a identidade de gênero. Diz respeito à maneira como o sujeito se reconhece e se apresenta no campo simbólico, homem, mulher, trans, não binário, etc. Na psicanálise, o gênero não é uma escolha, nem natureza, mas é uma significação. O sujeito assume as posições diante da sua falha e diante da sua falta. E daí diversifica a sua pluralidade existencial. E aí, amigos, como é que vocês estão? Maravilhoso! Muito bem. Vamos começar falando disso aí, gente, falar dessa história de sexo biológico, de identidade sexual, de como a gente dialoga isso no mundo contemporâneo, onde a gente mal se entende diante das diversidades e a gente acaba oprimindo as existências. O que é que vocês pensam sobre isso? Pode começar, Paty, se você quiser. Nossa, tem tanta coisa que a gente lê e que a gente vê por aí, Ricardo, que é até difícil a gente começar a entrar no tema, é muita coisa. Mas eu acho que a maior parte das pessoas que já ouviu falar sobre o tema e psicanálise sabe que tem uma visão bem engessada, né, ortodoxa, que vem lá de Lacan, mas passa por outros nomes, que nem Frignet, Teixeira, né? Até contemporâneos nossos, né, que continuam a acreditar que a transidentidade é uma psicose, né, e que a homossexualidade é uma perversão. E isso, puxa, né, estamos no século XXI, com todo o movimento social, com toda a capacidade que temos hoje de entrar na clínica com esses sujeitos, né, que apesar de ser uma minoria, não são de modo algum apagados, né, estão aí. Então, como que se configura isso, né? Como que a gente parte de uma visão tão fechada, de fora-clusão do nome do pai, né? De associar isso a uma paranoia, ao fato de que a pessoa se vê com o corpo, né, que não corresponde ao seu gênero, né, e colocar isso como algo delirante, né. Então, vamos começar a conversar sobre isso? Vamos botar isso em... Paty, acho que na hora que você citou a questão do sexo biológico, Ricardo, você falou sobre a identidade masculino, feminino, e a gente tem que lembrar também que tem os intersexos, né? Que antigamente era chamado de hermafroditas, e que isso teve uma discussão muito grande, né, ao longo do tempo. Tem até um documentário que passou em alguns TVs fechados, que mostra como que era lidado com isso, que isso era decisão da família e dos pais, que a criança não podia sair do hospital sem uma identidade, como fala, sem um gênero, tinha que sair ou masculino ou feminino, e isso acabava levando até fazer cirurgias que chamava resignação do sexo, né? E às vezes a criança crescia e como fala,
ela simplesmente não se identificava com gênero. Então, assim, ainda tem essa, como fala, esse ponto que eu queria, na hora que você falou, acho que eu vou pontuar sobre isso. E a Paty fala muito da questão da, como fala, da identidade, né? O Freud fala, primeiro, que a criança, ela é polimorfa, né? Ela a criança, vamos falar assim, ela nasce bissexual. E que, com o tempo, com a identificação, gente, vocês não reparam, não, que eu moro no primeiro andar, então aqui, o povo passa aqui na rua com som alto, Mas tá super tranquilo aqui, hein? tá? Se escutarem qualquer coisa, é porque eu moro no primeiro andar. E que a criança, com o tempo, vai tendo identidade, né? Ela vai se identificando com a mãe, com o pai, com a questão da binariedade, de novo, né? Mas a gente também tem que pegar o contexto de Freud, né? Aquele tempo, como que era visto, né? O que era gênero, o que era sexo, eles nem sabiam a diferença, tudo era muito misturado, o que é identidade de gênero, o que é, como fala, orientação sexual, né? Eu acho que a Paty começou muito bem colocando que eu acho que tudo isso é construído, né? Então a gente não nasce. Não vai ser dar uma boneca na mão de uma criança que ela vai virar menina assim, tipo, pum, um passo mágico, agora você é do sexo, enfim. É uma construção, é cultural, né? Quando a gente entra na linguagem mesmo, quando a gente começa a incorporar o que a sociedade nos passa. Mas dentro desse, como fala, dentro desse masculino e feminino existe um espectro, né, de várias outras possibilidades de sexualidade. O que vocês pensam? Rodrigão? Eu acho que o que a Paty trouxe é muito importante a gente pensar essa questão da patologização das identidades de gênero, né? E eu acho que é um caminho muito interessante para a gente começar a pensar isso, é como que se estruturou o patriarcado na nossa sociedade, né? Eu acredito que isso é uma herança, em partes, se a gente começar a analisar historicamente, das religiões chamadas abraâmicas, né? Que aí são o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, né? Porque se a gente pegar a história da humanidade, nos primórdios pré-históricos, não existia patriarcado. Era uma relação horizontal, não tinha papel do homem, papel da mulher, não funcionava assim. Só que se a gente pegar esses escritos sagrados, né, dessas religiões, a gente começa a identificar que a partir do estabelecimento dessas religiões, se estabelece um papel determinado para a figura do homem, que é um papel de poder, um papel de dominância, um papel de liderança, e o papel da mulher passa a ser rebaixado. A mulher passa a ser tratada como um ser servil, né? É interessante se a gente pegar, não existem reis e rainhas nessas histórias, existem reis e concubinas, reis e prostitutas, e por aí vai. E aí, se a gente começar a pensar como que a identidade masculina passou a se estruturar dentro dessa dinâmica, a gente percebe que a identidade masculina hoje é pautada muito nessa relação de manter uma ideia de poder, né? Tanto que hoje a gente, se a gente parar para pensar, quando nasce uma criança, né, do sexo masculino, é comum a gente ver por aí, se a gente pegar a própria história mesmo, desde pequena a criança escuta coisas como, olha, rosa é coisa de cor de menina, né? Você tem que aprender a ser forte, né? Chorar é coisa de fracote, é coisa de viada, é coisa de mulherzinha. Você tem que aprender a se virar sozinho. Ou coisas como, se você apanhar na escola, você vai apanhar em casa também para aprender a ser homem. Coisas assim. Então, os homens, eles crescem
com essa ideia de tem que ser fortes, tem que ser poderosos, mas eles, por dentro, eles são analfabetos emocionais, né? Então, eles têm que manter essa postura de força, de poderoso, é uma posição de poder. E aí, quando surgem essas outras identidades de gênero, não só a mulher, mas o transexual, o homossexual, o não binário, isso é algo que ameaça a posição de poder dele, do patriarcado, né? E Que é uma construção, né? É uma construção histórica. É uma histórica, construção cultural, né? social. É natural que o patriarcado queira atacar, porque isso, por dentro, ele é frágil, né? Aquilo é só uma casca, essa coisa da força, do poder, é só uma imagem. Mas, se a gente for ver internamente, é algo frágil, é algo que não sustenta, né? Então, eu acredito que muito do que a gente vê dos ataques acabam partindo daí, né? Dessa ânsia de querer manter esse poder, tentando atacar o outro lado, né? Como se fosse uma ameaça. Boa. Eu me lembrei agora, quando o Bruno falou do intersexo, eu lembrei que na Índia e na Tailândia, por muitos anos atrás, aquele que não se identificava nem como homem nem como mulher eram tidos como filhos das deidades. Altíssima representação e castas poderosíssimas. Com o tempo, ainda continua existindo, mas agora foram banalizadas e espalhadas pelas comunidades mais marginalizadas. Eu acho interessante como a gente acaba oprimindo algumas estruturas que, inclusive, dentro dos processos religiosos, eram validados. Agora, tem uma coisa que é impossível não trazer a partir da fala do Rodrigo, já jogar para vocês uma coisa que eu mesmo me amarro, porque pode não parecer, mas eu sou da década de 70. Então, na minha época, era gays, lésbicas e GLS, simpatizantes, né? GLS, e os bissexuais e os simpatizantes. E, de repente, a gente vai para 148 subcategorias e especificações, né? Novas especificações. Mas, enfim, dentro da sociologia, tem Connell que fala assim, a masculinidade hegemônica é um padrão cultural que legitima a dominação masculina em relação com a masculinidade através da subordinação e da cumplicidade. O que isso quer dizer? Prefere promover a violência de gênero e a escolarização do macho, porque na relação pura, isso simplesmente reflete a sua intimidade mais íntima, mais negociável, e que é ancorada, inclusive, em tradições físicas, onde ele precisa se manter arrefecido nas invocações das atividades e das identidades provocativas de que determinam que ele mesmo sempre será o homem. Do contrário, isso pode lhe revelar imensas diversidades. Eu acho que é por aí. Mas a pergunta que eu queria falar para vocês, e já passando a bola de volta, é assim, essa história do A, O e E, qual é a de mesma? Paty, você quer falar? Acho que você tem mais lugar, quer dizer, você tem lugar de fala nesse lugar. Tem lugar de fala nisso, né? A linguagem neutra, né? Esse troço assustador, né? Motivo de angústia, e o pessoal se rebela contra e diz, não vai ter linguagem neutra, porque o português não pode ser revirado desse jeito, são palavras que não existem, né? Só fazendo um adendo, Paty, assim, na hora de enfiar palavras, assim, na hora que a gente está fazendo reunião, vamos fazer um meet, vamos fazer, sei lá, um feedback, tudo bem, pegar a língua e enfiar um monte de coisa que não é da língua, mas na hora que a gente falar, não, acho que vamos colocar um artigo ali só para, tipo, deixar a pessoa se sentindo pertencente à língua, a gente tratar ela da forma que ela gostaria. Não, que isso, imagina. Desculpa, só me foi mais forte que eu. Mas é bem isso, é bem isso. Eu acho que se nota bem o preconceito, né, quando se fala isso, se a gente para pensar, porque neologismos são comuns de qualquer língua que não esteja morta, né? A língua evolui, ela vai evoluindo conforme seu uso em sociedade. E a linguagem neutra é um novo uso em sociedade.
Nós, como não binários, queremos ser incluídos, queremos ter direito a nos remeter e a sermos remetidos pelo gênero que nos convém. E, infelizmente, esse gênero não existe no português, então tem que ser criado. Pronto. É uma demanda e tem que ser criado, então. Paty, desculpa interromper, mas Ah. não binário não tem a ver com agênero, tem? Tem. A gênero é um tipo de não binário. É uma das classificações, porque tem muitas, né? É um espectro, né, Paty? É um espectro. Dentro dele, né? Assim, eu não sei se é isso, mais ou menos. Tipo assim, tem pessoas que se identificam totalmente como... Não, pessoas que têm identificação, a identificação e a não identificação, é isso? Assim, tem gente que se identifica, vamos falar assim, 50% homem, 50% mulher, tem gente que é 70%, por isso que é um espectro. Cada um tem o nível de identificação. Ou não tem identificação nenhuma, eu não quero nem representar, performar o masculino, não quero performar o feminino. É isso? Isso, mais ou menos por aí. A coisa é bem complicada, né? Mas tem identidades de gênero não binárias que são dentro de um gradiente, dentro do que nem o Bruno falou, dentro de um espectro, né? Entre feminino e masculino, ali 50% ou não. Tem as que são pluri, né? São homem e mulher, né? E outras identidades aí. Tem as que não são nenhuma das duas coisas, como o agênero, né? Ou o neutro, também chamado neutro, né? Ou seja, não se consegue se colocar nem como feminino, nem como masculino. Tem bastante coisa aí. Não binário é um termo guarda-chuva. Ainda tem a confusão com os assexuais, né? Que são pessoas que até têm relacionamento amoroso com alguém, mas elas não voltam para questão do sexo, fazer o sexo. Elas estão mais preocupadas com a relação em si do que a questão do sexo, você entendeu? É porque tem essa confusão, às vezes, também com... Tô certo, não tô, Paty? Faz parte da sigla do LGBTQIAPN+, né? O assexuado, sim. Isso me chama a atenção, porque eu estava dando uma olhadinha na história das bandeiras que compõem o LGBTQIAPN+, e aí tem algumas coisas que me chamaram por curiosidade, de fato. E já me antecipo que isso tem a ver mais com um impacto sociocultural referente à minha época do que, de fato, a minha necessária adaptação à contemporaneidade. Mas algumas bandeiras, como a bandeira da aromanticidade, a bandeira que representa as pessoas que não sentem atração romântica, a bandeira urso, os chamados ursos da subcultura da comunidade gay, a bandeira LGBT racial, aquela que se especifica enquanto pessoas não brancas em movimentos de diversidade de suas cores. A minha pergunta é assim, gente. Indubitavelmente, enquanto movimento político, estrutural, sociocultural, faz parte da nossa demanda social, da nossa contemporaneidade, a gente confrontar, a gente estabelecer a consciência de que a manifestação de cada indivíduo e sua subjetividade, sua identidade, faz parte da construção daquele ser. E está tudo bem, e tem que estar tudo bem. Mas a minha pergunta é, no momento que a gente começa a ter tanta subdivisão, como essas 148 mapeadas, a gente não sai de uma caixinha que é macho, fêmea, e começa a entrar em outras caixinhas, não? O que vocês pensam sobre isso? Ricardo, tem uma questão que você falou da questão de raça, né? Que é uma coisa importante a gente falar, que cada um vem da sua subjetividade. E eu escutei, aqui na minha cidade, a gente teve uma semana inteira sobre questões LGBTQIAPN+, e a gente também discutiu muito racismo, de onde as pessoas vêm, né? Porque eu sou uma pessoa branca, LGBT, e sou filho de um médico, então eu venho de um lugar. E você, por exemplo, eu tenho um amigo que é negro, que é filho de um atendente, não sei o quê. Quer dizer, a gente tem uma coisa de relação que é interseccionalidade, que é ser da comunidade LGBT, mas a gente não vem do mesmo lugar. Então, a gente precisa discutir essas coisas, porque por muito tempo a gente discutiu o gay branco, a lésbica branca, as transexuais e travestis, mais ou menos, quer dizer, então, assim, tem essa questão da interseccionalidade.
E eu sempre falo que as letras, elas servem como, vamos falar, para organizar o movimento político e social. Eu acho que é mais nesse sentido, sabe? As letras estão aí para reafirmar a nossa existência. Elas são mais como uma forma de criar políticas públicas, a gente saber mapear quantas pessoas gays vivem nessa cidade, quantas lésbicas, quantas trans, quantas têm acesso à educação, quantas têm, sei lá, acesso a saúde, quantas envelheceram, né? Porque a nossa comunidade teve a questão da década de 80 com a AIDS, tem a questão das travestis, que a média de idade é muito baixa, por causa do pouco, como fala, das travestis e mulheres, pessoas trans, né? Que o acesso à saúde é muito baixo, a saúde é negada muitas vezes. Então, assim, eu acho que a questão do número de letras é para reafirmar e criar políticas públicas. Né, eu acho que é mais nesse sentido, que a gente vai começar a dizer assim, a gente existe, a transexualidade existe, a pansexualidade existe, sabe? Então, os não binários existem, e eles precisam ser, como fala, acolhidos na forma que eles precisam ser acolhidos, não da forma que a sociedade pretende. A sociedade tem que começar a compreender que cada um tem a sua subjetividade e ela precisa ser escutada, né? Então, acho que é mais ou menos nesse sentido. Entendo. Alguém quer complementar? Eu acho que essa diversificação, né, do movimento, né, é uma representação do quanto esse movimento ganhou força no decorrer do tempo, né? Se a gente comparar aí com os anos 70, os anos 80, até no início dos anos 90, né, onde era só gays, lésbicas e simpatizantes, que eu também peguei um pouco dessa época, onde só existiam as baladas GLS, né? Para comparar com hoje, é totalmente diferente. Eu acho que isso é um pouco do resultado do próprio movimento dos integrantes desses movimentos, de tanto olharem para dentro de si, e como o Bruno comentou, perceberem que existem entre diferenças, mas, ao mesmo tempo, essas diferenças não quer dizer que o movimento se volta contra si, né? O movimento LGBT negro se volta contra o LGBT branco e assim. Porque se a gente analisar, todos fazem parte do mesmo movimento, que é lutar contra o sistema vigente, né? Então, eu vejo essa grande diferenciação dentro do próprio movimento apenas como uma forma de organização, onde as pessoas elas têm a oportunidade de se juntarem com os seus próprios representantes. E dessa forma, o movimento cresce ainda mais, porque junto com as pessoas que são iguais, por assim dizer, isso acaba gerando mais força, elas acabam tendo mais voz perante a sociedade, né? Acaba diminuindo as chances de haver discordâncias, eu penso. Mas no cerne da questão, todos estão lutando pelos mesmos direitos, pelas mesmas igualdades, pelo mesmo reconhecimento, estão lutando contra o mesmo sistema. Então, eu não acredito que se esteja tirando de uma caixinha e colocando em outra. Eu acho que a gente pode pensar como se tirando da sombra e trazendo cada vez mais luz. Eu acho que essa seria a analogia correta. Ok. E aí, Rafa? Pois então, né? Eu estava aqui escutando meus colegas, muito boas colocações. Acho que é por aí o que eu vejo. Essa disseminação, né, de classificação, eu acho que é uma tentativa da sociedade entender o fenômeno, que é pluri, não é uma coisa simples, né? É pluri. Então, essa tentativa de encaixotar, que nem tu falou, de colocar um limite.
Ao mesmo tempo, eu vejo isso não como uma forma deletéria, mas como algo bom, porque muitas vezes sujeitos que nem eu, que cresci na década de 70, né, nascem e crescem sem se entender qual é o seu lugar na sociedade, sem ter isso. No momento que você encontra na sigla um lar, é maravilhoso. É uma sensação de pertencimento e de tu pensar assim, poxa, eu não sou doido, né? Tem mais gente que nem eu por aqui. E que bom, olha só, nós temos força, né? Que nem o Bruno falou, nós somos movimento, nós vamos lutar por direitos, vamos lutar por algumas coisas aí que nos faltam ainda, né? Para não deixarmos de ser invisíveis. Então, sim, tem muita diversidade mesmo, Ricardo, e é assustador e pode parecer piada para algumas pessoas, mas não é, é a pluralidade do ser humano. Como a gente tem uma diversidade incrível de como é complexo o nosso psiquismo, né? A identidade de gênero não se restringe ao binário homem-mulher, é muito amplo. Eu acho, Ricardo, também que é uma questão que, assim, tudo que a gente faz na vida é político, né? O que a gente escolhe, como a gente escolhe um produto, sei lá, que apoia uma causa sustentável, uma causa LGBT, pessoas de uma comunidade, uma comunidade, sei lá, quilombola, tudo que a gente faz é político. Então, quando a gente escolhe colocar letras, a gente está escolhendo uma política de inclusão, né? Que antigamente a gente tinha o GLS, gays, GLS. lésbicas, cadê o resto, gente? E outra coisa, eu não sei se vocês viram essa semana, tem um movimento que eles estão querendo, é um movimento ridículo, que veio de fora do país e está sendo comprado aqui, de querer tirar a letra T do LGBTQI. O que eles estão querendo fazer? Tirar do T para frente, tirar tudo. É como se eles quisessem fazer uma higienização da nossa sigla para dizer que nós estamos livres das questões de gênero. O que é isso? Eles estão tentando, de alguma forma, enquadrar ao conservadorismo que tenta nos taxar como o tempo todo a ideologia de gênero. Eles tiram isso da voz da cabeça deles, eles nem sabem do que se trata, e aí isso está ganhando força aqui no Brasil. A gente discutiu muito isso essa semana. Isso é um baita de um absurdo. E também compactua muito com a questão da misoginia, né? Porque a homofobia vem da misoginia. Porque o que é a misoginia? A homofobia ou a transfobia? É partir do princípio que a mulher ou o feminino, ele é menor, ele está em lugar de inferioridade. Então, quando você quer menosprezar um homem, você coloca ele no lugar do feminino. Então, eu acho que a base de tudo, antes de falar em homofobia, transfobia, é a misoginia. É a primeira, vamos falar, é a mãe de todas elas, né? Então, e eles estão tentando tirar a letra T. E quem estava na frente das primeiras, como fala, revoluções a favor da comunidade LGBT eram as trans. Aqui no Brasil, fora do Brasil, são elas que fizeram as primeiras paradas, são elas que cuidavam da comunidade, é dali que começa, e a gente vai negar exatamente quem abriu porta agora, não dá para entender. Né? Então... Eu quero trazer sobre isso, Bruno, eu tinha trazido também para a gente questionar, e vou ler o trecho que fala justamente sobre essa ruptura. Uma ruptura recente no ativismo LGBTQIAPN+, levou à formação de um grupo internacional chamado LGB Internacional, focado exclusivamente nos direitos de gays, lésbicas e bissexuais. O movimento, inspirado na organização britânica LGB Alliance, se separou da sigla mais ampla por divergir de pautas, como centralidade da pauta sexual. O grupo argumenta que a luta pelos direitos gays, lésbicas e bissexuais, como a descriminalização da homossexualidade em 64 países, perdeu seu foco. Segundo críticas à pauta trans, a nova aliança critica a transição de gênero em menores de idade e a presença de mulheres trans em espaços exclusivos para lésbicas. E terceiro ponto, diferença entre atração e identidade. Defendem que a atração sexual, homossexualidade e bissexualidade e a identidade de gênero, transgeneridade e não binaridade são pautas diferentes e não podem ser tratadas da mesma forma. Isso me lembrou, sabe o que, gente, na verdade?
e mais uma vez retomando, eu sou da década de 70, né? Nasci da década de 70. Então, 80, 82, 81, acho que no máximo 85, um primeiro filme veio à tona, que foi Meu Querido Companheiro, e falava justamente do ápice do que na época a gente chamava de AIDS mesmo, porque não falava de HIV, era assim, era estarrecedor, era a doença, o mal do século é a doença gay. Os gays eram responsáveis por isso. E a gente foi para o cinema, e que estavam lotados, ao menos aqui na Bahia, acredito que não foi diferente no resto do mundo, que era quase para validar aquele filme, para validar a existência, para validar que a gente existe, que a gente se importa, e para contrariar a ideia de que a gente era responsável pela doença, né? Até que mais à frente, obviamente, ficou claro isso. Mas, assim, é preciso ocupar espaços incessantemente, porque parece que a gente precisa comprovar o tempo todo que, apesar da gente não precisar do aval do outro para existir, a gente precisa demarcar o nosso terreno o tempo inteiro. Inclusive, para passar a bola de volta para vocês, eu sou casado há 16 anos. E é interessantíssimo, porque tanto eu quanto meu marido, a gente tem, eu acho um barato chamar marido, porque algumas pessoas falam assim, seu amigo, não, meu esposo. Ele, inclusive, fala assim, ele perguntaram se você era meu pai, eu falei, manda se lascar. Mas assim, nós temos 9 anos de diferença. E aí, assim, dei muitas risadas, porque algumas pessoas, gente, e nós somos super acolhidos na cidade onde nós vamos, né, aqui na Chapada Diamantina, inclusive, que é uma cidade interiorana, de cultura garimpeira, cultura machista, estruturalmente, sabe aquela coisa coronelista? Nós somos super aceitos, porque as pessoas falam assim, olha, vocês são os gays mais fofos que a gente conhece, porque vocês têm postura de homem. Então, como eu não tenho a postura muito afeminada, então eu passo a ser aceito, e Moisés também, porque nós somos um casal gay que pode passar como amigos. Então, socialmente, está lindo. Outras em contrapartida chutam o pau da barraca e falam, vocês são fofos mesmo, do jeito que vocês são. E às vezes, inclusive, eu brinco para sacanear mesmo. Tem gente que fala assim, nossa, você tem uma rede de pet shop, você é psicanalista, você é formado em dança e não sei o quê. E todas as quintas-feiras à noite você me encontra no clube que eu faço um show de drag maravilhoso. Isso desestrutura as pessoas que jamais imaginam nesse lugar. Você faz drag? Eu falo que... Não faço. Acho lindo, inclusive, não perco um RuPaul. Mas eu digo assim, o que eu estou dizendo... Eu já estava adorando a ideia. É que eu desmonto o conceito quando eu falo sério. Não, e às quintas-feiras à noite eu faço um show de drag no clube. A pessoa fica desnorteada, porque eu me tiro daquele lugar que me colocou que eu sou gay aceitável porque eu sou machinho. Sabe? É muito estranho. Assim, eu te aceito por quê? Eu te aceito mais, né? Você performa o que a sociedade machista, patriarcal espera. Se você é aquela gay, a bichinha, afeminada, você entra no lugar da misoginia, porque eles colocam, que isso, é aquela, não sei o quê. Você entende como isso é prejudicial e como a performance de gênero dentro da sociedade... a questão do gênero, ele é construído e ele é ainda deturpado todinho, que a gente precisa, de certa forma, eu acho que no futuro a gente vai se livrar desses rótulos, né? Porque rótulo é para produto, é para, sei lá, alimento. A gente precisa deles porque eu falei das questões políticas, mas no futuro a gente não vai mais precisar ficar se rotulando, se colocando nome, e essa coisa vai ser mais fluida, porque eu acho que é o caminho, né? Até porque essa questão da divisão do sexo vem muito também pelo capitalismo. O trabalho da mulher, o trabalho do homem, sabe? E a coisa agora está se diluindo. Não existe mais. Eu acho que o futuro é isso. Ô, Bruno, até porque tem uma coisa que é inevitável a gente não trazer. O tal macho heteronormativo, o cara que é casado com filhinho e socialmente o bacana, que quer ser o alfa da história toda, ele tem um feitiço de ir pra cama com o outro cara. Só que normalmente ele fala, eu comi, eu sou ativo, né? Não fala ativo, fala que eu comi. Então, o gay é ele, o outro. Mas eu me permito ter porque eu sou dominante dessa falácia, né? Mas, de novo, a questão da misoginia, né? Se eu ainda estou performando masculino dentro dessa relação, então eu não sou gay, eu não sou LGBT, eu não sou qualquer coisa. Eu acho isso muito prejudicial. A gente precisa se livrar urgente principalmente dentro da comunidade LGBT, dessa questão
de querer ainda encaixar no modelo heteronormativo. A gente tem que pensar, se a gente é tão disruptivo, a gente está aqui, olha o mundo de uma forma, igual a psicanálise, né, de uma forma disruptiva, fora da caixa. Acho que eu gosto da psicanálise por isso, porque ela tenta, mesmo Freud lá atrás, fazendo a gente falou da questão como ele formulava, mas ele ousou, ele falou assim, não, eu vou falar sobre um tema que ninguém vai estar falando, e eu vou falar das histéricas, eu vou falar das questões das mulheres, da sexualidade. Então, se a gente está nesse lugar de estar o tempo todo questionando tudo, a gente vai ficar reproduzindo padrões de século passado. Não dá, para mim não dá. E aí, Rodrigo, e aí, Rafa? Então, puxa vida, esse negócio da LGB internacional, isso aí eu achei de uma covardia, sabe? Porque é justamente agora que a gente está sendo atacado por todos os lados, né? Ou colocando melhor, pela extrema-direita, né? Mas bobear, isso é a articulação deles, viu, Paty? Eu acho que isso é parte da articulação da extrema-direita, sabia? Desculpa te cortar. Pode ser mesmo, pode ser, Bruno. Porque a gente vê muito em movimentos sociais como o feminismo, uma parcela, né, as radfems, como elas têm um ódio do transexual, uma negação completa, né? Elas se recusam a chamar de mulher trans, né? É aqueles homens que se passam por mulheres, aqueles homens que invadem os lugares das mulheres, não são homens, gente, são mulheres trans, sim, sabe? Mas elas não autorizam, né? Não autorizam essas pessoas. E é muito triste ver isso, porque são pessoas que são oprimidas também, né? São oprimidas, mas elas agora se colocam no lugar de opressoras também, né? Então, nossa, é muito triste ver tudo isso, ver esse desligamento da sociedade, o movimento, né? Muito triste, muito triste. Mas eu quero largar uma para vocês agora, falando de misoginia e falando, né, dessas coisas aí. Olha só, tem um estudo feito por Latânzio e Ribeiro a respeito de transexualidade, que eles falam o seguinte: há maior prevalência de mulheres trans que homens trans. Na Austrália, em 1981, era a proporção de 6:1. Nos Estados Unidos, em 68, era 4:1. Em Singapura, em 1998, era um 3:1. Então, pergunto, né? Desde essas transidentidades e a psicanálise, como é que a gente vai explicar uma coisa dessa se o nosso mundo todo se baseia num poder fálico? Como é que explica? Como é que explica que, né, a maior densidade de pessoas que procura, né, as cirurgias de transição sexual, né, de redesignação sexual, como é que são, na maior parte, pessoas que estão transitando do sexo biológico masculino para o feminino, né? Como é que enquadra isso no nosso métier aí, meus queridos irmãos? E aí, Rodrigo, o que é que você pensa sobre tudo isso? Sobre essa polêmica envolvendo as siglas, né, a exclusão da transexualidade do movimento, isso me remeteu à sua primeira pergunta sobre a diversificação do movimento e a proliferação de... Ai, cara, me enrolei agora aqui, de várias siglas. E dá para a gente perceber que, na verdade, esse movimento, dessa ruptura que eles estão tentando fazer, é que, na verdade, coloca o movimento numa caixinha e causa uma divisão tremenda, né, dentro do movimento, porque eles estão causando uma divisão, excluindo uma parte importantíssima do movimento em prol de um conservadorismo que não tem sentido nenhum, né?
Enquanto que, por outro lado, a diversificação de novos gêneros, de novas categorias, não faz isso. Na verdade, ela inclui. O movimento é de inclusão, né? Então, a gente percebe que o movimento ele é contrário nesse sentido. Eu percebo nisso um movimento muito político, né? Como que o Bruno comentou, a Paty também, porque a gente percebe que as pessoas hoje na nossa cidade que têm esse pensamento conservador, a luta, grande, o discurso delas é contra as pessoas do movimento LGBTQIA+, é contra o movimento negro, é contra o movimento feminista, é contra qualquer pessoa que não seja conservadora, né? Só que só com o discurso elas não conseguem lutar. Então elas precisam elas precisam de um sistema, elas precisam de uma arma para conseguir combater. E eu vejo nisso talvez uma captação de uma ideia de fora para tentar implantar aqui dentro algo que possa desestabilizar. Eu acho que também tem muito a ver com a nossa cultura, como a nossa educação está sendo tratada. Paulo Freire falava, né, gente, a frase conhecida. Quando a educação não é libertadora, a vontade do oprimido é ser opressor, né? Então, a gente Exatamente. Você entende? Acho que cabe muito bem nesse lugar agora, porque a gente vê que a educação e todos os projetos, tudo que a gente está fazendo no país, de certa forma, a gente está falhando enquanto comunidade, a gente fala mais população. Eu aprendi essa semana, não é mais comunidade, é população, porque são várias comunidades que formam a população LGBTQIA+. E que ela está falhando, entendeu? Eu acho, porque se a gente está tendo pessoas que estão querendo agir como opressores, alguma coisa tá dando errado no meio desse caminho. E você falou uma coisa, Paty, sobre a questão da misoginia, e que o fato de ter menos homens trans do que mulheres trans. Eu acho que parte da base. A mulher é desde cedo proibida de tocar, de falar, de debater a sexualidade. A gente viu o número de homens trans aumentar, eu acho que desde 2010, alguma coisa para cá, acho que a coisa ficou um pouco mais... A gente vê mais números de homens trans saindo do armário, vamos falar assim, né, usando o nosso termo, porque o lugar da mulher está sendo questionado, a criança, a menina está tendo mais educação sexual e podendo ter mais contato com a tua sexualidade, porque aí de novo cai na misoginia. O menino pode ser falado de tudo, fala sobre sexo, o pai leva não sei aonde. Agora, as meninas que serão homens trans com identificação, né, ela já é proibida desde cedo a falar sobre sexo, falar sobre a vulva, falar sobre qualquer outra coisa. Então, eu acho que tem que ir ligado com isso. E também eu acho que os estudos para a transição de gênero, apesar que eu estou conversando com várias pessoas trans essa semana, a transição primeiro é aqui. Muitas pessoas se sentem até ofendidas quando elas estão fazendo o processo e as pessoas chegam. Você já começou a hormonizar? Você já fez a resignação? Elas se sentem ofendidas, porque para elas, isso primeiro que é íntimo, né? E outra, a transição começa aqui. A pessoa, quer dizer, ela já está transicionada há muito tempo, a pessoa nasce assim, ela não, do nada, a pessoa, acho que eu brinquei com uma boneca aqui, eu acho que eu vou virar mulher. Nada a ver, sabe? É mais ou menos só isso que eu acho que eu escutei essa semana, a Paty falou, eu acho interessante que eu vou colocar. E isso veio de uma mulher, de um homem trans e de uma mulher lésbica de 66 anos, que eu fiquei muito amiga, e ela falou muito sobre isso, e a gente estava questionando, mas por que tem tanto pouco homem trans? Ela falou, porque é lógico, eu tenho 66 anos, quando eu era criança, você acha que na minha família alguém me explicou o que era sexualidade? E eu tô sabendo que era sexualidade depois que eu fui morar sozinha, que eu fui viver minha vida. Então cai de novo na misoginia, na questão do papel do gênero, do feminino, né? Claro. Pode ser sim. Isso é muito claro na nossa sociedade, né? Porque vocês já viram aqueles pais falando para os filhos, olha, quando você crescer, você vai pegar todas. Ou então, quando alguém vê o filho, nossa, como tá bonito, esse aí vai fazer sucesso entre as meninas, vai ser o pegador da escola. E eu já vi muitos pais de meninas
um falando para o outro, então você é fornecedor. Fornecedor porque ele era pai de menina, ou seja, ele é fornecedor de uma mercadoria, entende? Então, existe essa diferença, assim, muito extrema entre ser um pai de menino e um pai de menina. E isso, obviamente, se reflete na criação do filho. Quer dizer, se eu tenho um filho homem, eu vou criar ele para ser o pegador geral. Se eu sou pai de uma menina, aí não. Aí eu vou ter que proteger as 7 chaves, o assunto é velado. É muito gritante esse tema na nossa sociedade. Uma coisa que eu me lembrei agora foi de que, se a gente pensar historicamente, na época medieval, ainda dos reis, até 7 anos de idade, os meninos e as meninas se vestiam iguais. Na época vitoriana, os meninos vestiam vestido também. Então, assim, a questão da nossa cultura e a contemporaneização de cada época vai levando a transformações que vão restringindo aqui, soltando ali, mas que a gente já passou por algumas facilidades para dar para trás, né? E o rosa era, se eu não estou errado, é usado pelos meninos, porque a cor vermelha é uma cor difícil de se conseguir, e então ela significava poder. Então o vermelho e o rosa era destinado aos homens no passado, não às meninas. Isso aí é uma da Revolução Industrial. Eu estudei um pouquinho disso quando eu fiz design gráfico. Eu tenho outras formações. Que ótimo. Agora eu tenho um questionamento para vocês, e vou jogar a peteca de novo para a Rafa, porque eu tenho certeza que a Rafa veio com uma munição pesada, que é a seguinte, trazendo para a nossa psicanálise, e vou delimitar o espaço para essa questão que a gente está trabalhando hoje, mas isso serviria para qualquer movimento sociopolítico e cultural também. Mas, assim, no momento que você estabelece que o sujeito, dentro de suas angústias, é único, né? A minha angústia vai ser diferente da sua e por aí vai, e nós nos reunimos diante de uma mesma causa, por onde nossa angústia também é atravessada, nós somos atravessados. No momento que nós nos reunimos, as nossas angústias individuais vão estar representadas, ou aquele grupo reunido nas suas angústias vai gerar uma terceira angústia que é para além dessas individuais e dessa forma um novo sintoma. Deu para pegar? Poxa, que pergunta boa! Nossa Senhora! Pois então, eu acho que dentro do que eu conheço, né, da biologia, por exemplo, quando a gente fala num sistema, em algo um todo que é composto por várias partes diferentes, sempre emerge uma terceira característica, uma característica que é estranha aos indivíduos em si, mas que no momento que se junta, pá, nasce uma demanda nova, nasce uma característica nova, nasce algo da própria coletividade. Então, eu acho que é por aí, Ricardo. Eu acho que a pergunta é muito sensível. Acho que nós, enquanto coletivo, sim, nós fazemos brotar coisas diferentes do que as nossas subjetividades, quando estamos sozinhas, né, se enquadram. Na psicanálise, isso é difícil, né? Porque a psicanálise é um a um. A psicanálise deveria, pelo menos, ser, né, o estudo do caso a caso, né? Do seu analisando, ouvi-lo como pessoa singular, né? Mas essa pessoinha aí, dentro de um coletivo, ela vai ter, sim, no social, algo diferente, que deveria ser escutado pela psicanálise também, que deveria ser assunto analítico, que deveria estar dentro, enquadrado por nós, olhado por nós. Então, esses movimentos sociais precisavam, sim, ser estudados e mergulhados pela psicanálise, né, para poder descobrir esse diferente que nasce, né? Sim. E aí, colegas? Eu sigo pela mesma linha de raciocínio da Paty. Eu acredito que cada um, na sua subjetividade,
tenha o seu sintoma, mas a partir do momento em que inserido no coletivo, a soma desses sintomas individuais criam um sintoma coletivo, né, que é expressado também no movimento. E aí, esse coletivo, como eu acho que a analogia que a Paty trouxe, eu acho que foi muito bacana, que é como se fosse um terceiro ser vivo, né? A soma de um indivíduo com o outro cria um terceiro ser, que não é mais um atuando sozinho, nem esse atuando sozinho, os dois juntos é como se fosse uma simbiose. Então, o coletivo é isso. A soma do sintoma individual de cada um vai ser expressado na angústia daquele movimento. O que aquele movimento está tentando expressar para a sociedade? Eu acho que essa é a questão. E a partir da resposta, as respostas que a sociedade dá a esse movimento, a esse coletivo, é que cada indivíduo vai ter que analisar como que isso atravessa a si mesmo. Como que isso conversa com o seu sintoma individual, né? Então, é como se fosse uma captação. O seu sintoma alimenta a coletividade, formando um único sintoma, e isso, conversando com a sociedade, como que isso me atravessa individualmente? Eu acho que é mais ou menos isso. E aí, Bruno? Ricardo, assim, igual você também sou casado há 23 anos com a mesma pessoa, e assim, agora trazendo também para as relações pessoais também para o coletivo, aquele salário, eu acho que sempre tem que emergir um terceiro. Se não emergir, eu acho que o trem não está dando certo. Porque eu acho assim, se você está numa relação, existe o eu, o ele e o nós. E esse nós fica sendo ali meio que o mediador de tudo isso, né? Ele que vai equilibrar tudo. Num grupo, eu acho que deve acontecer o mesmo. Quer dizer, estou falando assim, voz da minha cabeça, lógico, com os estudos teóricos que a gente vem fazendo, né? Que se esse não emergir esse nós, o grupo se fragmenta. Então, tem que haver, nascer esse terceiro, e esse terceiro... É uma coisa que eu penso, que as questões humanas são muito parecidas. Então, por mais que a gente fale de individualidade, existe, é óbvio que existe, mas elas são combinações das mesmas coisas que são infinitas. Então, assim, eu vou ser ABCD, você vai ser CD, F, G, sabe? Então, são combinações que vão se fazendo, mas que, no fundo, são todas pertencentes ao mesmo grupo de elementos. Sabe, como se fossem combinações de átomos, a gente vai se combinando e transformando em outras substâncias. Eu acho que é mais ou menos nesse sentido, assim, sabe, que eu acho que a gente, no final das contas, é tudo a mesma coisa, mas são combinações que vão sendo feitas. E é por isso que quando a gente está num grupo, a gente identifica, isso identifica com aquele fulano, com aquele outro fulano, sabe? Então, eu acho que é daí que nasce como fala, o grupo, né? Eu falo, a questão do grupo. E também, agora, a gente vem estudando, a gente tem que reconhecer o grupo, que é como um lugar de identidade, e que a gente vai ter que abrir mão de certas funções, né, de certas vontades, em bem do coletivo, né? Então, acho que está faltando isso na nossa sociedade, né? Eu acho que o individualismo está comendo solto, né? A gente não está conseguindo, como fala, olhar para o grupo. Isso vem muito da cultura que a gente está vivendo, né? Que vem do capitalismo, do individual, que é cada um por si. Então, a sua pergunta é interessante, porque isso eu vejo, pelo menos para mim, funciona. Quando eu estou em grupo e eu consigo me enxergar no outro, e acho que é isso que vem, da onde que vem a questão das letras, de novo, do LGBTQIAPN+, é quando você tem um outro e você identifica nele um igual, ou questões parecidas, ali você sente um lugar de identidade, um lugar de pertencer. E isso é importante, sabe? Eu acho, pelo menos para mim. Eu gostaria de devolver mais uma vez para vocês com o seguinte questionamento, ainda pegando a corona disso. Quando teve a parada gay lá em São Paulo, o Júlio Lancelotti, o padre, trouxe um questionamento que foi assim... A gente falou disso. Falamos disso, né? Não tem como dar grande representatividade dentro do próprio meio, considerando que em cima dos trios estão os gays bonitos, másculos, de academia, visivelmente apresentáveis. Mas tem um gay que está lá atrás, que é o negro, que é o pobre, que está catando latinha, e que faz parte do movimento também, mas ele não está sendo reconhecido ali.
Como é que vocês pensam isso também dentro do próprio meio? Eu falei para você das interseccionalidades, né? Eu falo que cada pessoa acaba vindo de um lugar, né? Então, assim, cadê a gente fala, porque eu é um grupo unido. Não, vamos ser muito sinceros, gente, que eu já morei aqui, morei em Ribeirão, morei em São Paulo, e eu sinto, existe a divisão entre o gay, branco, cis, hétero, porque ele copia o papel do hétero, vamos falar assim, né? O cis que, como fala, que performa um papel masculino, e tem o gay, o negro de lá, sabe? E tem a travesti. Então, assim, a gente precisa começar a ver que não vem do mesmo lugar. A gente está procurando por equidade, né? Igualdade vai ser difícil, porque cada um sai de um lugar. Então, a equidade, acho que é o melhor termo para a gente usar nessa questão, porque cada um é igual tem aquela metáfora, um saindo de um lugar, aí você tem aquele monte de obstáculo, o outro já sai lá na frente, assim, com um carrinho de, sabe, uma motinha, tipo, é mais ou menos essa questão. Ok. Rafa? Pois é, então, eu vou falar pelo movimento dos trans e dos travestis, a letra T, tá? Eu vi um trabalho que foi feito por um pesquisador que foi dentro de uma reunião da parte do T, né, para falar sobre políticas para esse segmento do movimento, né? E ali ele notou um incrível dissenso, justamente por causa dessa interseccionalidade. E principalmente dois grupos muito fortes formados, o grupo dos transexuais e o grupo dos travestis. Então, as mulheres trans e os travestis, como se fossem duas coisas completamente distintas e irreconciliáveis. Então, as travestis falavam assim, nós somos as mulheres que não somos consideradas mulheres de verdade, nós somos aquelas que são consideradas por baixo, nós somos as prostitutas, as putas, nós somos aquela que exagera, aquela que fala alto, aquela que bota o silicone errado, aquela que fica na quebrada para juntar dinheiro. E as mulheres trans são aquelas da elite burguesa que tem dinheiro e fazem cirurgias caras e colocam o melhor silicone e que se colocam como dondocas, que são mulheres refinadas, que têm um feminino todo elitizado, todo bonitinho. Bom exemplo é a Maia Maciafera, né? Que você vê que ela já começa a transição dela, assim, tipo, é uma coisa mais. Tem dinheiro, vai, faz, não sei o quê. E outra coisa, é uma travesti, uma transexual que vem da periferia, o acesso ao silicone, o acesso sabe, às transformações físicas que elas queiram, mas. Desculpa, Rafa, eu só queria colocar essa questão. Mas é isso, Bru, é a questão monetária, né? É a questão financeira, né? De onde vêm essas pessoas? Qual é a realidade onde elas estão inseridas, né? Então tem uma diferença gritante, mas todas essas pessoas estão na sigla conosco, né? Merecem respeito. Então, tem dentro do próprio movimento e nas próprias letrinhas, né, como vocês falaram nos gays aí, na letrinha T tem também, né, tem todo um dissenso aí, que tem a ver com outras características do ser humano, que, como a gente já falou, é um bichinho complexo pra caramba, né? E o acesso à universidade. Quantas pessoas trans têm acesso à universidade? E não só acesso, quantas conseguem permanecer na universidade? Porque uma coisa é você passar no vestibular, outra coisa é você permanecer na universidade, porque não é só ir passar, você precisa se sustentar, você precisa, como fala, locomover. Como que as políticas públicas estão pensando nisso, sabe? Será que... Porque a gente fala, tem a questão das cotas trans, que agora algumas universidades estão sendo implementadas. É urgente, gente, porque é 0,01% das pessoas trans que entram na universidade. Quantas delas permanecem? Ainda menor. Porque isso é uma pauta que foi muito abordada nessa conferência daqui da minha cidade, porque é dentro da universidade estadual mesmo, né, que a gente estava. E que a permanência
é o tripé, que existe um tripé e a série da universidade, que agora eu não vou me lembrar. Mas o quarto, eles estão querendo colocar o quarto pé, que é a permanência, que é pesquisa, extensão, e eu esqueci o outro nome. E agora vai ter que colocar a permanência, porque só passar no vestibular não é suficiente, essa pessoa precisa permanecer, né? Rodrigo, deixa eu só dar um pontinho aqui a respeito. Tem um caso aqui que eu li a respeito de uma trans que foi morta, a Jasmine, foi morta a facadas, inclusive facadas no rosto, né? Que mostra a intensidade do ódio, né? E uma amiga dela foi entrevistada pelo Globo e disse assim: somos seres humanos, somos pessoas, queremos emprego, queremos trabalhar, queremos oportunidade, queremos estar fora do mundo da prostituição. São poucas mulheres trans que têm alguma oportunidade em outras áreas de trabalho. Perfeito, perfeito. Bom, o capitalismo é uma desgraça, né? A gente pode concordar com isso. Essa fala do padre Júlio Lancelotti, eu acho que ela denuncia uma camada muito, muito complicada na nossa sociedade, que é a desigualdade social, né? Dentro de qualquer movimento, eu acho que a gente vai se deparar com isso, a diferença de classes, né? E eu acho que o que a Paty trouxe é a fala muito importante. Dentro do movimento, a gente tem pessoas de todas as classes, né? A gente vai ter a pessoa que vai vir lá da Faria Lima, a gente vai ter a outra que saiu lá da Brasilândia, mas essa distinção, ela existe, infelizmente, né? Eu acho que o olhar aqui não se pauta tanto no porquê que em cima do trio elétrico estava um e lá atrás, catando latinha, estava a outra. Porque, às vezes, aquele que estava lá atrás, ele enxergou na parada, talvez a única oportunidade de juntar X determinadas latinhas que talvez em um mês ele não conseguia, né? A gente tem que ver qual é a realidade dele nesse sentido. Eu acho que o questionamento aqui é o quanto essa desigualdade social ela avança na nossa sociedade, a ponto de afligir tanto a população que torna, às vezes, incapacitante, né, a luta das pessoas para além dessas pautas, né, que a gente vê. É claro que dentro da subjetividade de cada um, com certeza existem pessoas que discriminam outra por não ter uma determinada classe social, ou porque um saiu lá de uma zona mais nobre, o outro saiu de uma favela, então já olha meio assim. Isso com certeza tem. Mas aí eu acho que já é uma coisa mais de caráter da pessoa do que propriamente um problema do movimento em si. Eu acho que também tem a ver Eu com a acho que- representatividade, Rodrigo. Eu acho assim, que acho que o Ricardo põe essa pessoa que está catando latinha, ela não tem ninguém igual ela lá em cima. Tinha que ter alguém que representasse ela lá. A falta de representatividade num corpo negro, favelado, periférico, você entende? Ali em cima só está representado um corpo branco, de uma elite, cisgênero, você entende? Cadê os corpos travestis, negros lá em cima? É isso que eu acho que a questão que eles questionam muito. E ainda acho que posso colocar mais coisa ainda aqui nessa questão que a gente ainda tem que discutir muito: gordofobia e etarismo. Nossa, total. Você entende que dentro da nossa comunidade, somente entre os gays, a coisa é assim, gente, como diz aqui em Minas, perigritante. A coisa que é escandalosa, porque a gente vê o etarismo e a gordofobia muito, muito enraizada na cultura, principalmente eu falo da comunidade gay, não sei se a da lésbica, eu não tenho
o Gard fala disso, mas entre os gays, o corpo gordo e o corpo, como fala, pós-60, o corpo mais, vamos falar, envelhecido, não tem lugar. A gente precisa começar a pensar nisso, até porque agora que a nossa comunidade está começando a envelhecer, porque acho que eu já falei isso lá atrás, por conta da AIDS, das baixo acesso à saúde de qualidade, qualidade de vida no geral, né? A nossa população morria muito cedo. E agora a gente está começando a ver pessoas da comunidade LGBT, que é PN+, envelhecer. E o que a gente está debatendo sobre isso? O foco ainda é só sobre os corpos novos, padrão, não sei o quê. A gente vai continuar nessa mesma retórica, sabe? Coisa mais... Não sei, eu acho que a gente precisa muito falar sobre isso. Eu quero trazer umas citações aqui de alguns psicanalistas contemporâneos, até para a gente apimentar mais essa conversa. A Paty já fechou o rosto ali, daqui a pouco ela chega junto. Vamos de Jacques Alain Miller, ele fala assim, não há relação sexual porque não há complementaridade simbólica possível. O sujeito deve inventar a própria maneira de gozar. Isso abre espaço para reconhecer que cada sujeito cria seu modo singular de desejar, e isto não é da conta de ninguém. Junto com isso vem Joan Kopjek, que é uma filósofa e psicanalista também lacaniana, e que traz assim, o sexo é o ponto onde o discurso falha, onde o algo do real resiste à significação. Assim, a psicanálise contemporânea não nega o gênero como construção social, mas lembra que é um resto irredutível, o impossível que toda norma tenta capturar e não consegue, porque naturalmente, apesar de repreensível em sua própria angústia, o ser humano ainda continua livre. E aí vem mais uma fala aqui de Marie-Hélène Bruce, que é da escola freudiana. Ela diz assim, o corpo falante não é o corpo da biologia, não é só o corpo da biologia, desculpem. O sujeito escreve nele sua resposta singular à ausência da relação sexual. Bruce, então, propõe o termo corpo falante, par l'être, o corpo atravessado pela linguagem e pelo gozo, conceito central no último ensino de Lacan. E aí, meus nobres colegas? Eu vou citar Dunker também. Eu não ia citar, não, mas eu vou citar Dunker, que ele fala sobre isso também. Ele fala sobre o trans como sistema social e singularidade. Ele coloca assim, a diferença sexual é o nome da impossibilidade de uma simetria entre os sexos, e não da sua desigualdade, ou seja, o analista não deve normalizar, mas sustentar o espaço de invenção do sujeito diante do outro. Deu um adentro aí, né? Boa. Boa, acertou. Que bonito do moço. E aí, colegas? Mas o Miller, apesar dele falar essa boniteza toda aí sobre o sexo, né? Ele é um dos que é contra o trans, né? Ele é um dos que acredita que é todo mundo psicótico, né? Todo mundo fora da casinha. Ele é um dos que arremata junto aí essa história do trans psicótico, né? Mas assim, tem vertentes, né? Graças a Deus, não estão todos ainda encerados naquela lenga-lenga de que tem que ter falo, não tem que ter falo, né? Se não tem falo, então é mulher. Se tem falo, então é homem. Fica só nisso, né? E naquele heterossexismo, né? Que cansa todo mundo, né? Porque daí se identifica com o pai, daí então passa a gostar de mulher. Por quê? Por que se identifica com o pai, passa a gostar de mulher? Não pode gostar de homem também? Então, graças a Deus, na nossa contemporaneidade, tem pessoas que nem Márcia Aran, que escrevem, o Pedro Ambra, que escrevem muito e muito bem a respeito da transidentidade e da homossexualidade, né? Que respeitam, né, como algo próprio da sexualidade humana. A sexualidade humana é polimórfica, perversa, que nem dizia o nosso querido Freud. Então, nós saímos daí. Por que nós temos que, diante do Édipo, escolher duas vias muito restritas e que se complementam, né?
Então, se eu me identifico com homem, tem que gostar de mulher. E mulher tem que gostar de homem. Então, por que tem que ser só isso? Quem disse? Quem colocou isso? Por que esse dogma? Por que... Vamos abrir, vamos pensar. Deixa os meus colegas falar. Tá, antes de passar para vocês, é inevitável não pontuar isso. Quando a Rafa tá falando e dá uma mexidinha de cabelo, depois bota a mão no queixo, lá vem tiro, gente. Sai de baixo. Vai lá, Brunão. Oh, Ricardo, eu tinha pegado um trecho aqui do Lucy Higai, que fala as críticas femininas lideradas por Lucy Higai aponta que Freud concebeu a mulher e o feminino sob o signo da falta, da inveja e da passividade. Essa estrutura centrada na ausência de falo, marginaliza todas as formas de subjetivação que não se alinham à virilidade heterossexual. Higai denuncia que a psicanálise tradicional falha em historicizar e as condições sociais e simbólicas que constituem os sujeitos, reduzindo o feminino, o trans, entre parênteses, à negação do masculino. Assim, o devir transexual é visto não como sintoma, mas como contestação simbólica ao significante mestre do falo. Essa questão de sempre, como fala, da primazia do falo, é aquilo que gera, né, a questão acho que a questão do sexo, se é o coito em si, se o sexo, ele o que é o prazer sexual, porque a gente está falando de sexo coito, mas eu acho que a questão vai além, né, o que é o prazer sexual, de onde que ele vem? Uma vez eu escutei como ela chama, gente? A Kid Post Caldas, gente, me fugiu o nome. Vou lembrar o nome da artista. E ela falando que ela tinha prazer quando ela estava em partes do corpo, né? Igual quando ela tinha prazer em ver um sovaco, e ela gozava com isso, ela achava aquilo muito, como fala, sexual, e ela tinha prazer naquilo. Então, assim, é aquela questão da sexualidade parcial. Então, tem várias formas da gente encarar a sexualidade. Será que é só o coito? Será que é só... Não sei, eu acho que quando você questiona, você põe essa questão do que o sexo como fala, eu acho que está muito mais no que como a gente está idealizando a coisa do que o ato em si, né? Como que a gente está desejando aquilo naquele momento, como a gente idealizou o outro. Idealizei aquele outro e eu estou com ele agora aqui e eu estou me satisfazendo com o ideal do que eu fiz dele, você entende? Que, na verdade, é só isso. Se você for parar para pensar, se não fosse o psiquismo envolvido nisso tudo, é um ato mecânico como qualquer outro. Eu estou rodando minha mão aqui, não sei. É a minha questão. Ai, gente, ela era drag queen e ela fez a transição. Eu vou lembrar e falo o nome. Ok. E aí, Rodrigo? É interessante a gente pensar que, antigamente, na antiguidade mesmo, os homens, eles tinham suas esposas, mas quando eles iam para a guerra, relação sexual eles tinham com seus amigos no campo de batalha, né? Naquela época, as esposas, elas eram encaradas, isso eu estou falando na sociedade grega, na sociedade por volta dessa época, como um meio de reprodução, né? Mas com quem eles tinham relações apaixonadas, amorosas, eram com os amigos, nos campos de batalha, quando eles iam para as guerras, tudo. E não era uma relação sexual, assim, de dominação, assim, eram relações mesmo, né? Ou seja, os homens, em sua história, eles eram bissexuais. A partir de que momento isso mudou? A partir da instituição do cristianismo, que começou a demonizar isso, né? Porque até então, isso era algo visto na sociedade como normal, como algo normal, corriqueiro, como aceito por qualquer um, por todos, né? Só que a partir de determinado momento, isso passou a ser condenado. É isso aí. Nani People, gente, pelo amor de Deus, como que eu vou esquecer um nome icônico desse? A Nani People, incrível. Pelo amor de Deus, como eu falei, o nervosismo de ter que falar aqui.
deixa eu pegar um gancho no que o Rodrigo falou. Eu acho que isso se esgueira até hoje, Rodrigo. Eu acho que os homens, eles, não vou dizer todos, porque não, né? Mas uma grande parte dos homens são homoeróticos, né? Eles amam outros homens, o ideal deles é outros homens, o desejo deles, na verdade, é por outros homens, né? Mas daí eles ficam presos nesse ideal cristão, né, da família heterossexual, né, e tem lá sua mulherzinha, que tem seus filhos lá vem e tal, de novo. né? Vem a questão fálica de Só novo. que- Me veio uma questão. A gente tem que falar muito hoje em dia que tem a questão das pessoas trans. E aí existem casais homossexuais entre um homem trans e um homem cis. E como que a gente vai classificar a questão falocêntrica nisso? Quando um homem trans que tem vagina, um homem cis que tem pênis, atraem um pelo outro. A questão é falo ou a questão é pela a representatividade da imagem, do que o masculino representa? A gente está lidando com o membro ou a gente está lidando com o nosso ideal? Sabe? Desculpa te cortar. Boa pergunta. Boa pergunta. Essa Como questão encaixar? Como encaixar? Essa né? questão que você trouxe, Paty, é muito interessante, porque denuncia que isso é algo que faz parte da constituição do ser humano, não é algo social, né? Por exemplo, o homem ele tem lá sua esposa, tem os seus filhos, mas ele sai escondido para se encontrar com outro homem, para ter relação com outro homem. Quantos casos a gente não vê, às vezes, que sai na mídia de muitos líderes religiosos que são pegos com casos extraconjugais com outro homem, né? E sai na mídia por quê? Porque são casos absurdos, são escândalos, né? Mas isso denuncia isso que acontecia lá atrás, na época dos gregos, na época até antes disso, né? Porque isso é algo da constituição do ser humano. Os homens gregos iniciavam os adolescentes, né? Isso. Passavam por eles, que isso não atenuava, pelo contrário, acentuava as qualidades masculinas dos jovens. Exatamente. Né? Exatamente. Eu tenho uma pergunta para vocês, mas antes disso eu quero saber do Bruno, que eu fiquei bastante curioso desse evento que o Bruno participou da estrutura toda aí, que foi agora aí em Minas. Foi em Minas, né, Bruno? Foi aqui em Passos. Conta pra gente aí. A minha cidade que é próxima à Serra da Canastra, que é a divisa já quase do estado, perto, próximo de Ribeirão Preto, Franca, a gente está aqui nessa região. E acho que depois de quase 10 anos a gente conseguiu ter a semana, né, da diversidade, que teve várias palestras, várias rodas de conversa, a gente discutiu, levou pessoas trans, não binárias, gays. E a gente focou muito, eu vi que a gente tem que focar muito ainda na questão da transexualidade, pelo estigma que tem, né, de lugar ainda de pessoa profissional do sexo, né, e que cadê essas pessoas na sociedade, por que ela não pode ser uma médica, muito disso a gente foi questionando, e também com o tempo, com o apagamento, eu acho que com esse retrocesso todo que a gente foi tendo dentro da política brasileira, de não poder falar, porque como assim, gente? A gente não vai falar de uma coisa que existe, é tampar a coisa com um véu, né? Pôr um véu na frente e fingir, somos todos heteronormativos, e sabe? Alguém que for, eu brinco com essa ideia, não sei de onde que eu tirei, acho que é a Rita Von Hunt. Alguém mais limpinho, assim, que performa mais, sabe, uma masculinidade que mais asseadinha, assim, que não pareça tão fora do que a gente pretende, a gente aceita. Mas a gente estava questionando muito a questão do gênero, a questão do lugar de cada um dentro da sociedade. O não se posicionar politicamente já é uma posição política também, se você não se pôr, sabe, se você não se posicionar dentro da comunidade, em defesa dessa comunidade, que muita gente morreu, muita gente teve que passar muita coisa horrível para a gente chegar onde a gente está hoje.
você simplesmente está fazendo um apagamento, você está ignorando a nossa história. A gente tem uma tradição, a gente tem toda uma cultura a ser, vamos falar, a ser levada, né? E é isso que eu falo que o conservadorismo quer, nos apagar. Por quê? Porque a gente não diz respeito ao que eles pretendem. Porque a gente, isso, teoricamente, na cabeça deles, tira um privilégio deles, que eles querem manter manutenção do privilégio. Eles não querem que outras pessoas esquisitas, estranhas, ao olho deles, estejam lá tomando lugar de poder. Eu acho que é mais sobre isso que girou o debate. E teve a parada gay, a parada gay, isso é muito sintomático da minha idade. A parada LGBTQ. Eu também falo parada gay, cara. Tô com 40, gente, então... Me diga uma coisa, Bruno, e como é que foi, depois de 10 anos nesse intervalo, nesse silêncio todo, retomar isso agora? Como foi a interação com a comunidade, com a sociedade? Foi, assim, eu vi que antigamente tinha mais pessoas gays, né, ou lésbicas. Dessa vez, vi muita pessoa trans, muita gente, pessoa não binária, foi bem diverso mesmo, sabe? Foi muito bem organizado, muito bem estruturado, e foi assim, eu fui conversando com as pessoas que organizaram mais por trás, né? Foi difícil, foi complicado conseguir, foi uma luta, mas não pode desistir. A gente tem que ficar firme, porque senão todos os direitos que a gente conquistou até agora pode ser todos retirados. Até porque o casamento entre pessoas do mesmo sexo, ele não é uma lei. Ele como que ele é uma emenda de lei, né? Então, assim, quer dizer, não está garantido. A gente tem que continuar lutando para que tudo isso vire lei, não continue sendo, vamos falar, uns puxadinhos dentro da lei que vai garantindo a partir, sabe? Então, é isso. Você falando disso, eu preciso trazer uma fofoca aqui de comadre da Zorra. Quando eu casei, a gente fez a cerimônia, a gente foi, no primeiro ano que foi autorizado o casamento civil, a gente não fez união estável, a gente se casou, e a gente morava no litoral norte, aqui da Bahia, a gente morou hoje na Chapada Diamantina, que foi uma opção nossa, e aí quando nós fomos casar no cartório, a dona do cartório, inclusive, e o próprio gestor da coisa, foram super atenciosos, super disponíveis, a gente era o segundo casal que estava casando, depois deslanchou. E foi bastante importante, porque depois veio mais para frente aquela época do Bolsonaro, né? Que foi aquela coisa, vai tirar, vai proibir, vai não sei o quê, persegue, não. Então a gente já tinha resolvido sobre isso. Mas resultado, quando a gente chegou lá, tinham vários casamentos acontecendo. E um deles era de um senhor e de uma senhora que já eram marido e mulher há não sei quanto, mais de 50 anos. E já estavam velhinhos e decidiram se casar. E eles super acolheram a gente. E enquanto uma comunidade evangélica que estava lá, ficou olhando para a gente meio de lado, porque a gente levou uma multidão, assim, foi família, deu um desacordo naquele cartório. E a maneira entre os dois senhores e as suas famílias, depois de 50 e tantos anos de casado, acolhendo a gente e vendo uma turma nova evangélica repelindo a gente. Isso foi muito curioso para a gente observar como é que funcionou. E, ao mesmo tempo, a outra coisa que foi inevitável, que é enquanto sociedade, né, nessa estrutura capitalista, a gente conta o que a gente quer, né? A gente inventa e a gente fala o que a gente quiser. E aí, o meu esposo, ele vem de uma linhagem cigana, tem um cabelo liso, grande, ele não usa, ele sempre usa preso, parece que é, né, chapéu, alguma coisa, essa dos ciganos aí, por aí vai. É outra fofoca. Mas aí, nesse dia, ele estava com o cabelo solto. E aí o bafafá na região foi assim, Marlon do Calcinha Preta é gay e veio casar na Bahia. Menino, até jornal querendo postar isso tinha. Então, de repente, eu acho que acentua também, porque todo mundo tem um movimento da rejeição, e todo mundo tem um pouco do chega para lá, até para não pegar essa doença. Tem uma coisa assim, né? Eu não quero pegar essa doença. Mas, ao mesmo tempo, no circuito midiático, isso incensa, isso dá né, dá uma polvorosa, que é algo assim que me chama a atenção. Ninguém quer ter perto, mas todo mundo quer falar de, né? E aí recalca suas próprias histórias. Amigos, eu não sei se Paty quer dar mais um chute na gente aqui com as informações preciosas, eu adoraria. Quero. Traga aí. Trago. Um pensamento aqui. Deve a psicanálise escutar as transidentidades a partir de alguma categoria ontológica generalizável?
Freud disse em 3 ensaios que a anatomia é o destino, mas também disse feminilidade e masculinidade não são encontradas nem no sentido psicológico, nem no sentido biológico. Porchat acredita em desconstruir as categorias metapsicológicas de homem e mulher, bem como o complexo de Édipo, a diferença sexual e o simbólico, pois são circunstâncias de parentesco e linguagem históricas e não transcendentais. Então, podem ser revisadas. Os sujeitos necessitam ser ouvidos sem encaixes na normativa, numa estrutura ou na nosografia. Que importante, hein? Que importante. Eu vou... Você quer comentar? Não? Você estava falando, da tua fala lá atrás, que você falando da questão do povo, assim, pegar essa doença. Achei que, tipo, você perguntou da questão da parada. Eles colocaram, tipo, uns fechamentos para conter, para não dar problema. Mas é engraçado que o acontecimento foi numa praça antiga, e aí o povo que ia lá passando de carro para ver o zoológico, sabe? O povo ficava passando de carro. E aí vinha parava assim no canto, acabou. Ainda existe esse tipo de coisa. E eu falo assim, uma coisa é a gente ser LGBT, que é apenas numa capital. Outra coisa é ser no interior. Pelo menos aqui em Minas é assim. A vivência é muito diferente. Se a gente não fizer esse tipo de movimento aqui, não deixar só nas capitais, a gente não vai mudar nada. Sabe? Bruno, e aqui a Paty falou da transexualidade, é verdade, é uma construção de gênero. A gente vai construir a nossa identidade a partir do que aquilo que a gente identifica mais. Então, não adianta querer patologizar, biologizar, mais que, como eu falo, eu conversei com um menino trans ontem, e ele conversando, falando comigo que quando ele era criança, ele adorava vestido. A mãe falou, nossa, mas ele brigava, queria colocar o vestido. E quando ele foi crescendo e se identificou como trans, ele não tem mais identificação com isso. Quer dizer, a criança ela é polimorfa, perversa. A criança ainda não tem, ela está experimentando o mundo. A gente não pode simplesmente obrigar uma criança a performar alguma coisa que a gente espera dela. A gente tem que dar essa liberdade, né? Só para a gente ajudar aqui, porque vai ter um público nosso que é leigo, que não é da área de psicanálise, explica só, por favor, aí, gente, perverso polimorfo, porque senão a pessoa vai entender errado, vai entender o perverso no perverso mesmo. Explica o que é que Freud quer dizer com isso aí, colegas. Vai, Paty, ajuda aí. O perverso polimorfo. O perverso polimorfo, perversidade vem de perverter o sexual. Então, aquele sexual que não é o papai e mamãe, não é a genitália masculina dentro da genitália feminina. Então, tudo que é sexual e que é fora isso é perverso. E também tem a parte da criança... E polimorfo, né? De obter prazer em várias partes do corpo. Porque quando o bebê, né? Esse aqui, não, continua explicando, desculpa. Como a criança tem várias zonas erógenas pelo corpo, dispersadas pelo corpo, isso vai chamando a atenção dela para sentir ali aquele prazer naquela zona ali, na boca. Ela vai descobrindo o corpo. Então, a criança, assim, a mãe estimula, quando vai dar a chupeta, aí ela começa a movimentar a boca, saber o que é a boca. Aí tem a questão, às vezes, da pele, né? Que a mãe começa a acariciar, vai mais dar o banho, ela começa a olhar o corpinho, né? Aí, quando ela vai começar a fazer cocô, aí tem a fase anal, que ela começa nossa, eu posso segurar esse cocô ou não, né? Tipo, e eu acho que a perversa vem disso, né? Que ela não perverter a norma, ela não tem uma norma ainda estabelecida, ela está fora da norma, a criança está se descobrindo, eu acho que é nesse sentido. Ele coloca essa palavra difícil, até eu, na primeira vez que eu li, quando eu comecei a ler psicanálise, né, meu puritano japonesa, né, do interior, Jesus, que isso, né, tipo, tá bobagem, né, aí a gente fala, não, quando a gente começa a entender a psicanálise, gente, a gente começa a falar assim, nossa, eu não sabia nada. É isso aí. Amigos, a gente já está para concluir nossa conversa de hoje, porque se deixar, a gente vai até amanhã também, que a prosa é boa danada. Eu vou ler só uma informação de um censo, que acho que é importante, e vou passar a bola para vocês trazerem as últimas considerações, as últimas falas, acrescentar mais alguma coisa que queira trazer, e, por gentileza, também se apresentar, como é que as pessoas acessam vocês,
como é que as pessoas podem trocar uma ideia, os canais de comunicação. Mas já lembrando também, antes que eu esqueça, você que está assistindo, curta o canal, siga aí embaixo, faça seu comentário, dê um feedback para a gente, que a gente está a fim de prosear depois mais sobre isso. E a gente tem os nossos grupos ali, que a gente, ó, desce o sarrafo junto. Desce o sarrafo da Rafa. O papo com o Rafa. Bom, segundo o último censo, gente, dentro das adoções no país, 35% foi de adoções por famílias homoafetivas. Dentro da renda do país, consideradas de classe média alta, tendendo a alta, 48% são de famílias homoafetivas ou indivíduos homoafetivos. Dentro da formação sobreacadêmica, que eles falam que é considerada como especialização, mestrado, doutorado, pós-doc, dentro desse público, 37% se considera homoafetivo, se apresenta como homoafetivo no censo. E a formação intelectual, considerando que tem segundo grau completo, ou já fez intercâmbio, ou está em faculdade, ou já fez mais de uma faculdade, dentro do público que ele chama de formal, dentro da LGBTQIAPN+, 47% já tem algum tipo dessas formações. E esse censo registra bastante como o público LGBTQIAPN+, é extremamente buscador da sua intelectualidade, da sua inteligência política, social, cultural, histórica. Não é alienada, não, faz parte disso. Inclusive, eu quero aproveitar e pegar carona. Estou lendo, depois vou fazer comentários. Vou jogar para a Rafa também. Tem um livro que é Psicanálise e Homossexualidades, Teoria Clínica e Biopolítica, de Tama Yoshi. Bom para dedéu. Tem muita coisa boa acontecendo. Logo mais eu levo ele no Instagram também. Bom, abro para vocês fazerem as considerações finais, trazerem mais conteúdo, alguma coisa, se quiserem, que eu cortei por um acaso, e se apresentem, por gentileza, meus colegas. Gente, a gente não falou disso, não teve tempo, mas eu vou fazer um insert aqui sobre a violência contra Importantíssimo. a nossa Pode sigla. falar. Nós somos o país que mais mata trans e que mais consome pornografia trans. Parece não ter sentido, mas tem muito sentido. A violência trans está relacionada à subjetividade do agressor e aos imperativos sociais. O desejo por agredir contrasta com o superego, exceto quando as instituições que ditam o poder anuem, que é o caso do nosso Estado e principalmente da religião. Podemos articular isso com a noção de infamiliar em Freud. O estranho não é completamente desconhecido, mas é o que não pode ser traduzido, o que está reprimido no inconsciente, velho, conhecido e íntimo. O que não deveria ter aparecido, mas apareceu. São sentimentos aterrorizantes de angústia e horror, e aqui os homens respondem tentando buscar novamente o poder sobre isso, calar esse conflito interno e externo através da violência. Então, eu queria trazer esse detalhe para vocês. Quem quiser... Semana que vem você assumiu Conversa Sem Recalque. Eu vou dar um giro, porque você agora deu uma aula para a gente. Só um detalhe, isso mesmo, e a gente é pelo 15º ano consecutivo, 15 anos consecutivamente, o país que mais mata pessoas trans. Eu acho esse dado importante, porque é um ano atrás do outro, sem parar, 15 anos fazendo isso. Eu acho que isso que você trouxe é muito importante, viu, Paty? Eu achei, nossa, exatamente, eu tô achando que o Ricardo vai perder esse posto. Já perdi. Com muito gosto, inclusive. Vamos lá. Gente, quem quiser me conhecer mais, no Instagram tem Paty, só as 3 primeiras letras, Rafo, com os 2 Fs de foca, Coutinho, tudo junto, tá? Me encontrem lá, vamos debater, vamos conversar, por favor, mandem comentários, e obrigada por essa oportunidade maravilhosa de troca, Ricardo, sempre um prazer. Você é cadeira cativa, quer dizer, vocês agora passaram a ser, Rafa já é cadeira cativa de WhatsApp, né, da gente ficar com as nossas histerias em fofoca. E aí, Brunão? Ricardo, eu também estou no Instagram. Eu vou pedir, se você vai como você colocar na descrição do vídeo, Coloque, porque eu vou sim. falar aqui e o povo não vai nem lembrar.
mas eu estou no Instagram também, se quiser, eu vou passar o e-mail, também as pessoas podem entrar em contato comigo, Bruno Lopes, ou do The Queer Narnia, por isso que eu vou pedir para você colocar lá. Queer Narnia. Eu não consegui pronunciar, gente, que o aparelho não deixa. Mas eu vou colocar assim a referência para as pessoas acessarem. Ô, Bruno, agora tem 2 perfis de Queer, né? Sim, marca os 2? que eu sou artista digital, gente, assim, eu tenho formação formada em arquitetura, urbanismo, pós em design gráfico, design de interiores, e eu sou artista digital, trabalho no meio digital. E aí um deles é um... Olha o senso aí, ó. Aí eu dividi, porque eu estava misturando minhas coisas de arte com coisas que eu posto, aí estava virando uma bagunça. Aí eu dividi, mas a diferença é que eu coloquei só um underline no outro perfil. Mas é o mesmo nome. Marcarei os dois, amigo. E, Rodrigão? Quero agradecer também a oportunidade de estar aqui. Foi excelente a troca com vocês. É sempre muito bom estar com vocês, ouvindo vocês também. Quem quiser me seguir, meu Instagram é rodrigo.puccini. Puccini normal, um T, um N, é nome italiano, mas na escrita não tem nada de italiano. Ai, que gente chique, gente, olha. E se alguém quiser me contatar por e-mail também, é rodrigo.s.puccini@live.com. Maravilha. Pessoal, essas 3 figuras aqui estão no Instagram, são psicanalistas em formação junto comigo, são colegas importantíssimos, que são intelectuais, pensadores, debatem, se envolvem, pesquisam, estudam, leem. São pessoas que fazem essa psicanálise contemporânea valer a pena. Porque não basta apenas a gente ser psicanalista, mas também... bagunça, grita... Tudo! Estão no senso. Rodrigo, agora é engraçado, né? Porque tem uma surpresinha. Que eu vou perguntar agora... Rafa, como é que você se... Eu vou falar enquadra, mas não enquadra, mas eu não tenho outra palavra melhor agora. Como é que você se apresenta, se enquadra? Não binária? Sim, não binária. E dentro do não binarismo, tu sabe que já tentei queimar miolo aqui para me achar, já li, reli. Acho que eu sou meio variado aí. Uma coisa. Tá bom. Porque não sei se sou neutro, se sou genderqueer, se sou fluxo, genderflux, né? Mas, enfim, né? Tô dentro desses aí que não sabe se acertar nem como mulher, nem como homem, né? Tá nessa misturinha boa. Eu acho que é uma misturinha boa. Para mim, é uma misturinha legal. Ok. E Bruno? Ai, cara, pra ser sincero, até algumas semanas eu achava que eu era gay, mas eu acho que eu tô entrando nessa questão do não fluido, porque eu rejeito a questão de performar só o masculino ou só o feminino. Eu acho que o mundo é muito plural. Pra falar que eu performo só... Não, eu tô nesse espectro. Eu acho que eu tô ali, sabe? Eu me encontrei, eu acho que eu tô nesse caminho, assim, de como fala, desconstrução, porque tem tantas possibilidades de ser, pra gente falar, não, você é só, tipo, vou performar, não quero performar tudo, gente, me deixa, eu quero ser, como fala, deixa, como fala, a coisa aí. Eu tô nesse sentido. E Rodrigo? Eu, apesar de me engajar bem nesse tema, nesse assunto, eu me considero como homem cis, heterossexual. Eu queria muito ter trazido o Rodrigo nesse papo, porque eu sabia E você? História. E eu queria dinamizar, eu falei, eu preciso de um hétero cis nessa conversa. Amigos, eu sou o tiozão gay, cara. Assim, eu respeito demais. Eu sou aquele tipo de pessoa que, se tiver uma briga no meio e forem fazer bullying, alguma coisa, eu vou para cima com tudo que você imaginar. Mas eu tenho que admitir que o meu respeito é praticado, mas eu ainda tenho dificuldade de me atualizar diante de todas essas possibilidades, diante da diversidade na nossa contemporaneidade. Eu preciso, inclusive, de aula. Às vezes eu passo, me explica isso aqui. É por isso que eu falei que eu não tenho certeza, que quando eu conversei com pessoas não binárias e pessoas trans, e eu vejo a liberdade de usar qualquer coisa, eu acho isso tão libertador, porque eu tinha uma fase que eu tinha um cabelo grande, bem grande. Um monte de gente me confundia com mulher, porque eu tinha um rosto mais andrógeno quando era mais novo. E o povo achava que eu ia achar ruim. Nossa, ai, desculpa, te chamei de mulher. E eu cagava pra isso, desculpa. Não,
Bruno, você me surta. Quando você quê? vem e faz assim, boa tarde, pessoal. Hoje eu tô louca. Mais tarde eu vou comer um negócio, porque aí vem o masculino, vem o feminino, depois vem o eu falei, que ferro o Bruno tá usando que eu não sei mais o que ele... E esse não é só com vocês, é com todo mundo, viu? Na mesma frase, gente, é na mesma... Tem oportunidade de conversar com essa criatura. Na mesma frase ele fala assim, eu estou louca. Porque, hoje eu estou deitado e estou incomodado. Falei, que pariu, Bruno, peraí, velho. Eu peco pelo exagero, eu não sou minimalista, gente. Se eu tiver que usar o exagero, eu vou mesmo. Eu vou usar todos os pronomes que eu puder, tudo que eu puder, eu vou usar. Mas é assim mesmo, Bruno. É isso aí, é tudo misturado, Ricardo. É tudo uma loucura. É assim que é bom. Legal, Marcos. Bem gostoso, bem bom. Amigos, eu não tenho como agradecer a presença de vocês. É incrível poder ouvir vocês e saber como a gente pensa o mundo e ajudar também a abrir o meu próprio pensar, enxergar além daquilo que eu consigo enxergar e ouvir opiniões que são extremamente sadias, como vocês são verdadeiros, intensos naquilo que vocês falam. Assim, a gente vê que vocês estão sedimentados naquilo, não no sentido de estanques, mas de confirmados, compreendidos, imersos. E é muito bom a gente saber que a gente é nova geração da psicanálise. Com todas Estamos as nossas... psicanalizados, gente. A gente está, né? Estamos... Tá com a análise em dia. Tá com a análise em dia. Tá com a análise em dia, Porque minha angústia continua batendo na porta, amigo, o tempo todo, hein? Mas isso aí eu acho que se não estiver batendo, alguma coisa está errada, porque a angústia tem que estar batendo. Porque você não está no mundo doido que a gente está vivendo, se a angústia não está batendo, você não tá vivo. Amigo, você morreu já. Eu vou deixar essa no ar pra gente. Pessoal, um grande abraço, aqui termina mais um Conversa Sem Recalque. Semana que vem tem mais. Segue a gente. Tchau.